Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos fazendo mais uma leitura, a fim de gerar um podcast, Que é também a leitura de um artigo que eu publiquei no LinkedIn, intitulado O que aprendi com o venerável Sun Tzu. Vamos lá. Sun Tzu foi um dos maiores estrategistas militares do mundo. Além de filósofo taoísta, serviu na corte do rei de Wu por volta de 500 a.C., na época dos turbulentos estados guerreiros da China. Seu pequeno livro, intitulado A Arte da Guerra, é o mais antigo tratado militar do mundo. Entretanto, acho que só veio a tornar-se conhecido no meio empresarial por causa de Hollywood, quando foi citado 2 vezes no icônico filme de Oliver Stone, Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987. Aos 32 minutos do filme, no vestiário do clube onde terminaram uma partida de squash, Michael Douglas, encarnando a pele do bilionário especulador Gordon Gekko, diz ao jovem corretor Bud Fox, interpretado por Charlie Sheen: "Eu só jogo para ganhar, garoto. Leia Sun Tzu, A Arte da Guerra. A batalha é vencida antes da guerra começar." Aos 52 minutos, após vender com lucro suas ações da Anaconda Steel para Sir Larry Wildman, o nêmesis de Gordon na trama, ele se justifica: "Ele está certo, eu tinha que vender. A chave do negócio é seu capital de giro. Se você não tem o bastante, não tem como competir com os grandes." E o pupilo responde, já versado na arte da guerra: "A tática de guerra se baseia no ardil, de Sun Tzu. Se o inimigo é superior, fuja. Se é irritável, irrite-o. Se é igual a você, combata-o. Se não, afaste-se e reavalie." Gekko exulta surpreso: "Está aprendendo, Bud, está aprendendo." A partir daí foram escritos algumas centenas de livros de estratégia empresarial de consultores extraindo o melhor das táticas do general venerável, migradas para o ambiente corporativo. Nada mais natural, porque as maiores guerras hoje em dia são travadas justamente na arena dos negócios. As táticas de batalha de Sun Tzu certamente tornaram-se obsoletas nos embates atuais entre nações, com ataques cibernéticos, biológicos, drones e tudo mais. Contudo, nas batalhas diárias com a concorrência, seus aforismos e o espírito de seus ensinamentos ainda carrega valor atemporal. Talvez o mais famoso deles seja a estrofe final do 3º capítulo, chamado Da Arte de Vencer sem Desembainhar a Espada, que diz: "Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignorares teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas." Ele dizia que os antigos generais tinham como princípio que só se pode ser vencido por erro próprio e que só se atinge a vitória por erro do inimigo. Quando li o livro pela primeira vez, logo após assistir o filme, a frase que me marcou e ficou na lembrança foi: "Ao penetrar em território inimigo, comporte-se como hóspede em casa alheia. Prefira retroceder 1000 metros a dar um só passo em falso." Ao relê-lo recentemente, confesso que fiquei decepcionado ao não encontrar essa frase, culpa das inúmeras traduções a que este clássico milenar foi submetido. Traduttore traditore, como diziam os italianos, tradutor traidor. Tinha feito em minha mente um link entre esse postulado de Sun Tzu com um dos princípios da gestão de risco do Rei Dalio. Infelizmente, nessa versão da Sueli Barros Cassal, vertida da tradução francesa do Padre Amiot de 1772, não encontrei a frase que me marcou há mais de 30 anos atrás e que serviria de gancho para esse artigo. Mesmo assim, todas as recomendações desse tratado militar filosófico de 2.500 anos atrás apontam para a moderna gestão de risco. O dever de minimizar riscos desnecessários que o empresário tem ao nortear sua atividade empreendedora é praticamente o mesmo do general que não pode se dar ao luxo de ser imprudente, vítima de um entusiasmo excessivo e enfrentar a morte. Morte física no caso do último e morte econômica no caso do primeiro. Sun Tzu descreve assim esta atitude temerária que se honra com o nome de coragem, intrepidez e valor, mas no fundo, segundo ele, só merece o de covardia.
Um general que se expõe sem necessidade, como se fosse um simples soldado, que parece buscar os perigos da morte, que combate e manda combater até o limite, é um homem que merece morrer. Tal qual morre a empresa de um empreendedor que não reduziu sua exposição de risco com planejamento e diligência, como comprovam as assustadoras estatísticas do Sebrae. Até o moderno dever de fidúcia, que tanto Rei Dalio tinha na condição da Bridgewater, um dos maiores hedge funds do mundo, quanto qualquer gestor de carteira deve ter ao administrar recursos terceiros, Sun Tzu os impunha de forma marcial aos generais, mobilizando os recursos do povo e do reino durante as guerras. Dizia ele: lembra que defendes não interesses pessoais, mas os de teu país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas qualidades e teus defeitos influem igualmente no ânimo daqueles que representas. Teus menores erros têm sempre nefastas consequências. Geralmente os grandes são irreparáveis e funestos. É difícil sustentar um reino que terás levado à beira da ruína. Depois de destruí-lo, é impossível reerguê-lo. Tampouco se ressuscitam os mortos. É bem desse jeito que uma empresa quebra. E quando uma empresa quebra, não tem mais jeito. Contemporâneo esse Sun Tzu, não é? Obrigado, amigos.